Pessoal, vamos então para o nosso último vídeo de funções aqui, onde a gente vai falar de crescimento e decrescimento de funções afim e estudo do sinal. Então, uma aula bem rapidinha hoje. É um vídeo bem curto, mas que daí a gente consegue encerrar e acabar toda a lista de exercícios, fazer tudo o que a gente precisa fazer. Então, crescimento e decrescimento da função afim. Então, observem esses dois exemplos aqui, o exemplo A e o exemplo B. É nítida a primeira diferença que nós temos, que essa função aqui ela está aumentando, ela está de fato crescendo, ela está indo para cima, e essa segunda função aqui ela está indo para baixo. Então, olhando o gráfico da função, fica fácil a gente dizer quando uma função ela é crescente, ou seja, quando seus valores estão aumentando, ou quando uma função é decrescente, quando seus valores estão diminuindo, quando ela está indo para baixo. Olhando o gráfico é fácil de falar, mas muitas vezes nós não teremos o gráfico e a gente precisa de um jeito para calcular isso, observar isso sem necessariamente fazer o gráfico. Porque fazer o gráfico, apesar de ser fácil, é um tempo que muitas vezes, se a gente desperdiçar, pode fazer falta numa prova, alguma coisa. Então, nós podemos observar se uma função é crescente ou decrescente apenas observando o seu coeficiente angular, ou seja, o seu A. Lembrando, o A é o número que está multiplicando o x. Então, somente olhando o número que está multiplicando o x, eu sou capaz de dizer se a minha função é crescente ou se ela é decrescente. Ela será crescente quando o meu A for maior do que zero, quando ele for positivo, que é o primeiro caso aqui da nossa esquerda. Então, aqui ele será crescente quando o A for positivo. E, de mesma forma, ele será decrescente, aqui no nosso exemplo da direita, quando o A for negativo. Tá? Então, é o que está escrito aqui. Será crescente se o A for maior do que zero, positivo. Será decrescente se o A for menor do que zero, ou seja, for negativo. E se o A for igual a zero, ele é aquele caso que eu falei lá no primeiro vídeo, que é uma função constante, que não vai ser objeto de análise, porque não é muito interessante para a gente. Então, temos que, olhando a função direto, sermos capazes de dizer se ela é crescente ou se ela é decrescente. A gente vai fazer isso simplesmente olhando o A, olhando o coeficiente angular. Certo? Bom, e para a gente encerrar a nossa parte de funções, depois a gente só vai fazer alguns exercícios, nós temos que fazer o que nós chamamos de estudo do sinal. O estudo do sinal ele é necessário a fim de nós identificarmos os trechos da nossa função, onde ela terá valores positivos, ou seja, estará acima do eixo x, e onde ela terá valores negativos, ou seja, onde ela estará abaixo do eixo x. Para isso, o que nós faremos? Vou fazer aqui um exemplo. Nós vamos identificar a raiz, fazendo o cálculo da raiz, lembra? Igual a zero e resolve a nossa equação do primeiro grau. E aí a gente marca aqui. Feito isso, nós vamos observar se a nossa função é crescente ou se ela é decrescente. Quando ela é crescente, ela vai ser alguma coisa dessa forma aqui. Ela está indo para cima. Isso, o que significa que aqui ela terá valores positivos, porque está acima do eixo x aqui, e aqui ela terá valores negativos, porque está abaixo do eixo x. Se ela for decrescente, ela terá um desenho ao contrário, assim. Ora, aqui a reta está acima do eixo x, então aqui ela é positiva. Aqui a reta está abaixo do eixo x, então aqui para baixo ela é negativa. Fazer o estudo do sinal da função é só, basicamente, fazer este desenho aqui. Então, é eu identificar, fazer o cálculo da raiz e marcar a raiz. Depois, eu vejo se a função é crescente ou se ela é decrescente e faço um desenho compatível com essa condição dela. Então, se ela é decrescente, eu faço esse desenho aqui para baixo. Se ela for crescente, eu faço aquele desenho aqui para cima. Feito isso, a gente marca, então, aonde ela está abaixo do eixo x e aonde ela está acima. Onde ela está acima do eixo x, eu vou marcar com o positivo, e onde ela está abaixo do eixo x, eu vou marcar com o negativo. Apenas isso. Então, 6. Considere a função f de x igual, tudo aquilo ali, vezes x menos 5.
com k diferente de 1/3, porque senão aquilo ali vai dar zero. Determine k de modo que a função seja crescente. A condição para a função ser crescente é o a ser maior do que zero. Lembrando, o a é tudo isso aqui que está multiplicando o x. Até eles colocaram com parênteses para ajudar a gente. Então, 3k menos 1 dividido por 2, isso aqui, para ser crescente, crescente significa que o a é maior do que zero. Então, isso aqui vai ter que ser maior do que zero. Ah, professor, isso é uma inequação, não é uma equação. Sim, mas por hora a gente vai resolver ela igualzinho como se eu resolvesse uma equação. Então, esse 2 está dividindo, vou multiplicar por 2, 2 vezes 0, 0. 3k menos 1 maior do que 0. Borracha. Maior que 0. Esse 1 soma esse 1, 3k maior do que 1 e divide por 3, k maior que 1/3. Então, para todos os números que o k for maior que 1/3, a minha função será crescente. Então, para k igual a 1, a 2, a 3, a 0,5, todos esses valores, a minha função será crescente. 7. Estude o sinal da função f definida por f de x igual a 2x menos 4. Lembrando, estudar o sinal é fazer aquele desenho onde aqui a gente marca a raiz, marcando se ela é crescente ou decrescente, fazemos um sinalzinho de positivo e negativo. Então, vamos calcular a raiz. Lembrando, raiz é a função igual a zero. Quem é a minha função? 2x menos 4 igual a zero. 2x igual a 4. X igual a 4 dividido por 2, isso aqui dá 2. Então, a minha raiz é 2. Então, agora a gente vai fazer aqui o nosso desenho. 2. Bom, agora precisamos identificar se a função é crescente ou decrescente. Identificamos isso pelo coeficiente angular, que é o a, é o número que está multiplicando x, que aqui é 2, positivo, que significa que é uma função crescente. Então, eu faço aqui uma retinha crescente, que é para ser reta, não é para ser curva. Tá? E agora eu só identifico aonde que ela está acima do eixo x. É aqui. Então, nesse pedaço aqui, ela é positiva. Aonde ela está abaixo? Aqui. Então, nesse pedaço aqui, ela é negativa. E esse aqui é o nosso estudo do sinal. Bem tranquilo assim. 8. Então, qualquer coisa, vocês param o vídeo ali e copiam ali, tá? Então, 8, em uma pequena indústria, o faturamento líquido relativo a certo produto é calculado por esta função aqui. Que f de x representa o faturamento de x unidades vendidas. Determine a quantidade mínima de unidades para que haja lucro. Certo? Então, o lucro significa quando o meu faturamento ele é positivo, ele é maior do que zero. Para isso, basta eu fazer o meu estudo do sinal e eu vou saber em qual lado a minha função vai ficar positiva. Então, precisamos primeiro calcular a raiz. Então, 4x menos 100 igual a zero. A gente pode calcular isso como uma equação também, mas vamos a estudo do sinal. Soma 1000, 4x igual a 1000, divide por 4. X igual a 1000, dividido por 4, 250. Feito isso, fazemos aqui o nosso esqueminha x. Aqui é a nossa raiz 250. Bom, a pergunta que eu tenho que me fazer é: a função é crescente ou é decrescente? Olhando o nosso coeficiente angular, nosso a, que é 4, é positivo, então a nossa função ela é crescente. Aonde que ela está acima do eixo x? Aqui. Então, esse pedaço aqui ela é positiva. Aonde ela está abaixo do eixo x? Aqui. Nesse pedaço aqui, ela é negativa. Bom, então, ela será positiva, ou seja, eu terei lucro nesse pedaço aqui. Ora, então, eu não vou ter lucro aqui no 250 ainda, porque aqui vai ser zero. Então, eu terei lucro no próximo número, eu terei lucro
na unidade 251, que é a minha resposta aqui, 251, certo? Com isso, vocês podem acabar a lista de exercícios de vocês e fazer aí todos os exercícios que eu passei, tá? Então, encerramos função do primeiro grau, gente, ó. Abraço.